Senhor a todos. Na nossa leitura de 6 meses eu estou lendo e algumas pessoas também estão lendo, algumas pessoas me falaram. Isso é uma bênção, estou orando por vocês para que vocês consigam continuar, né? Eu terminei Deuteronômio essa semana, eu acho que lá para quarta-feira eu terminei Deuteronômio e quero fazer hoje um resumo, né, aqui de Deuteronômio. Deixa eu só conferir aqui. Eu terminei dia 28. Terminei dia 28. Então, amados, Deuteronômio tem 34 versículos e é um resumo de algumas coisas que são faladas em Êxodo, que são faladas em Levítico, que são faladas em Números. Mas temos aqui algumas coisas muito importantes, né? No capítulo 1, já começa dizendo que é um discurso, né, de Moisés na planície do Jordão, ou seja, antes de atravessar o Jordão, Moisés, né, faz esse discurso, porque ele sabia que a partir dali já começaria a terra prometida, né, a Canaã, que ele não podia entrar. E então ele deixa esse discurso para que o pessoal se lembre, né, da lei do Senhor, para que todo o povo de Israel não se desviasse dos caminhos do Senhor. Moisés, como líder, ele deixa os seus conselhos aqui para o povo de Israel, né? Isso era o ano 40º, né? 40 anos que eles tinham saído do Egito. Então, o capítulo 1 é esse discurso, né? E ele explica tudo, dá uma resumida, né? Tudo o que aconteceu, que por causa das murmurações eles ficaram 40 anos no deserto e que daquela geração só ia entrar mesmo na terra de Canaã Caleb e Josué. Aí o capítulo 2 fala sobre a questão aqui dos Edomitas, Moabitas e Amonitas, né? Edomitas eram descendentes de Esaú, e Moabitas e Amonitas eram descendentes de Ló. E eles tiveram algumas complicações aqui com essas pessoas, porque o povo de Edom não deixou eles passarem, né? Eles tiveram que rodear, ficou bem mais difícil. Moisés ofereceu pagar, né, para o povo de Edom ali, para que eles passassem pela terra deles. Eles iam pagar ali para passar por ali, mas eles não permitiram. Aí vem o capítulo 3, né, que fala sobre a conquista daquele reino lá, né, de Og, rei de Bazã. E no 3:23 fala da oração que Moisés fez para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, mas Deus não permitiu. No versículo 23 fala: também eu pedi graça ao Senhor ao mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possas fazer segundo as tuas obras, segundo os teus feitos, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais disto. E aí Deus falou para ele subir um monte, né? E olhar para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e ver, né, qual era a terra que o Israel ia conquistar. Então Moisés teve que se conformar de não entrar na terra prometida. Deus tem uma palavra muito firme, né? Ele já tinha falado anos antes que Moisés lá não ia entrar e realmente não entrou. No capítulo 4, Moisés falou ali com o povo, falando para o povo para eles serem obedientes, né, para eles guardarem os estatutos do Senhor, para eles lançarem fora realmente aquelas nações que eles iam enfrentar, né, que eles iam guerrear, porque senão eles iam acabar sendo derrotados, né. No capítulo 5,
ele faz ali então uma repetição, né, dos 10 mandamentos. Ele repete ali com o povo esses 10 mandamentos. Ele exorta mesmo o povo, né, a observar os mandamentos do Senhor. No capítulo 6, ele explica, né, que é muito importante obedecer, muito importante mesmo, porque é o caminho para a vitória, né? Eu gosto muito aqui desse texto que fala aqui no 6:10, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, poços cavados e tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Versículo 12, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e só a ele, né, por ele jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que estão aí ao redor de vocês. Então, ele exorta que o povo, né, é uma exortação que vale, né, para nós também. Quando Deus te abençoar, quando Deus te conceder, né, as bênçãos, quando Deus te colocar em lugares maiores, mais altos, quando Deus te abençoar, guarda-te para que você não se esqueça do Senhor. Amém? Porque Deus é um Deus zeloso, fala no versículo 15. Deus é um Deus zeloso. E se nós fizermos isso, Ele vai se irar conosco, né? E ninguém pode suportar, né, a ira de Deus. Capítulo 7 fala que eles estavam proibidos, né, de ter comunhão com as outras nações. Por quê? Porque Deus, né, sabia que o povo, se eles se envolvessem com aqueles povos ali de Canaã, eles iam fazer a mesma coisa que todas aquelas nações faziam, e as coisas que essas nações faziam eram terríveis, Eles sacrificavam os filhos, né, aos ídolos, eles cometiam toda sorte de prostituição e idolatria, e era por isso que Deus estava permitindo, né, que eles fossem derrotados, os cananitas fossem derrotados pelo povo de Israel. Aleluia! Olha que versículo tremendo. Observa na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Glória a Deus. Ele estava exortando o povo ali a se voltar para Deus, porque Deus é fiel. Os outros deuses são falsos. É pura perda de tempo se dedicar aos outros deuses, né? Além de ser perda de tempo, e ainda traz maldição, né, para a vida do povo, para a vida das pessoas. O capítulo 8, né, é uma exortação para que eles se lembrassem de tudo que Deus tinha feito ali no deserto, né? No versículo 4, ele fala que nunca se envelheceu a tua roupa, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Glória a Deus. Eles estavam no deserto esses 40 anos, mas Deus permitiu aquela situação que era difícil, mas mesmo assim Deus estava suprindo, né, as necessidades deles. Deus estava sempre cuidando deles, né? Deus estava sempre providenciando a água, a carne, né? Deus tirou a água da rocha, e eles tiveram tantas vitórias também ali no deserto, mesmo que aquela geração inicial, né, que saiu do Egito, dos adultos, né, aquela geração de adultos não entrou na terra de Canaã, mas mesmo assim também eles foram cuidados pelo Senhor, porque Deus é misericordioso. Então Moisés fala assim, ó, lembrem-se que Deus é misericordioso. Glória a Deus, e é mesmo. No capítulo 9 ele traz a memória do povo, né, as murmurações e as infidelidades que eles tiveram, que eles fizeram contra Deus, desde a saída do Egito e ali durante o deserto, e por isso, né, eles foram rebeldes. Mas no versículo 25, 9:25, né, Moisés fala assim, prostrei-me perante o Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado,
Portanto, o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo, Senhor, não destruas o teu povo. Então, Moisés, desde o início ali do seu ministério, com o povo de Israel ali no deserto, Moisés foi um grande intercessor. E vale a pena, amado, ser intercessor. Eu sou intercessora da minha família, sou intercessora dos meus filhos, sou intercessora de cada pessoa da igreja Batista Jesus é a Vida, sou intercessora em favor do meu casamento, em favor do meu marido. Então a gente precisa assim realmente interceder. Deus está em busca de intercessores. Seja você também alguém que tira tempo, né, para Deus, que tira tempo de oração. Tem que ser um tempinho um pouco maior, né, amados? Porque se for só 10 minutos, só dá tempo de você orar por você, né? Então, mesmo que você não consiga orar 1 hora todos os dias, mas faça isso algumas vezes na semana e realmente faça esse esforço, que você vai perceber como Deus vai realmente trazer um grande crescimento na sua vida espiritual. Aí vem o capítulo 10, né? Ele fala sobre as segundas tábuas da lei, né? Que ele teve que, de novo, né? Ficar 40 dias e 40 noites lá no monte, né? Com Deus. E Deus escreveu novamente os 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra. E no capítulo 11, ele continua falando, né? Sobre os benefícios da obediência ao Senhor. E já no final do capítulo 11, ele fala sobre a questão da bênção e da maldição. No versículo 27, ele fala: a bênção vai vir sobre vocês quando vocês cumprirem os mandamentos do Senhor. E a maldição, quando vocês não cumprirem os mandamentos do Senhor. Então, Moisés deixou o povo bem avisado, né? De qual era o propósito de Deus, de qual era o plano de Deus, sobre o amor de Deus, mas também sobre a seriedade de Deus, que não divide, né, a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com os ídolos, porque são mentira, né? São coisas diabólicas. Por isso Deus não pode suportar a idolatria. Capítulo 12, ele exorta o povo a ter bastante cuidado sobre o lugar de culto, né? Para que eles não fizessem de qualquer lugar um lugar de culto, né? Então, tinha o tabernáculo ia chegar na Terra Prometida e eles precisavam escolher um lugar para ficar esse tabernáculo, né? E é uma exortação aqui também para nós, né? Nós temos que escolher o nosso lugar de culto, né? Somos crentes em qualquer lugar, sim, né? Mas nem todo lugar é lugar de cultuar, né? A gente está no trabalho, por exemplo, não é um lugar da gente fazer culto ao Senhor, né? Então, há tempo e lugar para todas as coisas, né? As coisas de Deus são organizadas, né? A gente viu isso aqui muito mesmo, de Êxodo para frente. A gente vê essa característica de Deus ensinando o povo a ser organizado, né? O capítulo 13 fala do castigo dos falsos profetas, né? De pessoas que vinham, falavam coisas para o povo, né? Um sonho ou alguma profecia. Aí ele deixa aqui bem claro que Deus permite os falsos profetas. E isso é uma aprovação, né? No capítulo 3 fala: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, porquanto vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, nesse capítulo, eu aprendo que Deus realmente permite, às vezes, falsas profecias, falsos profetas, né? Pessoas que não sonharam alguma coisa ou sonharam e trazem uma interpretação equivocada, né? E Deus permite. A gente precisa de discernimento espiritual, né? Para que a gente tenha bastante cuidado de verificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque, na verdade, amados, a gente quer o caminho fácil, né? A gente não quer ter trabalho, né? Para saber se uma coisa é de Deus ou se não é. A gente quer receber tudo e achar que tudo tá valendo, né? Achar que tudo tá
tudo é de Deus, né? Então, eu quero deixar aqui registrado, né, que Deus, ele deixa às vezes umas coisas meio difíceis para nós. Para quê? Para que a gente dependa dele, para que a gente ore, para que a gente busque a ele, né, para buscar dele a orientação. No capítulo 14, faz uma breve repetição daqueles animais limpos e imundos, mas também fala, a partir da metade do capítulo 14, fala sobre os dízimos, né, do Senhor, que eram para ser levados, né, para o tabernáculo, e eles davam os dízimos daquilo que eles tinham, né, então eles plantavam, então tiravam os dízimos daquela plantação, criavam animais, tiravam os dízimos daqueles vacas e ovelhas, né? E fala assim que a entrega do dízimo era para ajudar o órfão, ajudar a viúva, né? E, claro, para o sustento também ali dos sacerdotes, que só viviam de fazer a obra de Deus, né? E no versículo 29 fala assim: para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Capítulo 15 também é um capítulo que fala alguma coisa lá em Números ou Levítico. Fala o ano da remissão, né? Que era um ano especial, que era o 7º ano. Nesse 7º ano, aqueles que eram israelitas, que tinham sido feitos servos, né, dos seus irmãos, tinham que ser livres, né? Dinheiros emprestados tinham que ser perdoados, né, naquele 7º ano. Era algo muito tremendo, amados. Para eles fazerem isso, eles tinham que realmente ter fé, né, de que Deus ia suprir. Porque para você perdoar a dívida de alguém, realmente tem que ter fé, tem que entregar para o Senhor as suas necessidades futuras, né? Para que você não fique sempre com aquela expectativa de receber aquela dívida do passado, né? Então tem que crer que o Senhor é que vai prosperar e abençoar. E essa questão aqui do ano da remissão, do 7º ano e do 50º ano, né? Que era o jubileu, eles não devem ter cumprido muito isso assim à risca, né? Mas com certeza era uma ordem de Deus que muitas pessoas cumpriam e talvez outras não cumpriam, né? É claro que aqueles que cumpriam eram mais abençoados por Deus, né? Porque Deus tem um grande compromisso com aqueles que fazem aquela atitude, né? De cumprir aquilo que Deus mandou. Era também uma forma de Deus ajudar os pobres, né? Ajudar aqueles que tinham falido, ajudar aqueles que tinham perdido às vezes tudo, né, em alguma situação. Então Deus estava sempre ali se importando com as pessoas. No capítulo 16 fala daquelas 3 festas, né, importantes ali do povo de Israel. A principal delas era a Páscoa. Até hoje, né, a Páscoa é muito importante lá em Israel. Também tem a festa dos tabernáculos. E no capítulo 17, né, fala sobre alguns detalhes, né, sobre sacrifícios, sobre o que precisava ser levado aos sacerdotes, né, e sobre deveres de um futuro rei. Se eles escolhessem um futuro rei, esse rei tinha que ter aqui algumas atitudes para que agradasse a Deus. Ele fala até assim, que esse rei futuro, né, não poderia multiplicar para si cavalos, nem fazer voltar o povo ao Egito, e não podia multiplicar para si mulheres, para que seu coração não se desviasse. Olha só, Moisés, né, com o mandado de Deus, já deixou esses conselhos, porque sabia que um dia o povo de Israel ia querer um rei, né? E a gente vê ali já o 3º rei de Israel, Salomão,
descumprindo muita coisa aqui, né? Multiplicou para si muitas coisas, multiplicou para si muitas mulheres, e a Bíblia fala até que Salomão se desviou do Senhor justamente por quê? Por causa das suas mulheres idólatras, né? Que ele serviu os deuses dessas mulheres. O capítulo 18 fala que sobre os direitos dos sacerdotes, sobre as abominações daquelas nações que estavam ali na frente deles, que eles tinham que evitar, né? Eles tinham que evitar os adivinhadores, os feiticeiros. Eles tinham que realmente, assim, viver uma vida espiritual diferente do que aquelas pessoas viviam, né? E no capítulo 18, aqui, a partir do 15, Moisés faz uma grande profecia, né? Que ele fala que no futuro ia se levantar um profeta no meio de Israel, né? Que seria um grande profeta, né? E esse profeta já veio, né? Esse profeta foi Jesus. O versículo de 22, né? 18, 22, fala assim: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, ele fala de um grande profeta e depois dá essa última palavra, né? Que o profeta que não deve ser respeitado é aquele que ele falou alguma coisa e não se cumpriu. Mas Jesus, tudo que ele falou se cumpriu. Esse foi um dos sinais, né? De que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Por quê? Porque ele era o profeta dos profetas, né? O profeta mais perfeito que existiu nessa terra, nessa humanidade. Aí o capítulo 19 fala um pouco sobre as cidades de refúgio, né? Algumas leis. O capítulo 20 fala sobre as leis da guerra. É muito interessante aqui, amados, essa questão das leis da guerra. Fala que eles tinham que evitar, né, que fosse para a guerra aquelas pessoas que estavam amedrontadas, né? O homem que era recém-casado era para evitar ir para a guerra. E por quê? Porque para ir para a guerra a pessoa tem que estar concentrada, né? A pessoa tem que, o homem, né? O homem que vai para a guerra tem que estar concentrado e não pode ser de coração amolecido, né? Por quê? Porque senão vai atrapalhar. E na nossa guerra espiritual não é diferente. Nós precisamos nos fortalecer, pedir a Deus emoções mais fortes, pedir a Deus mais ânimo, mais fé, né? Mais domínio próprio, para a gente realmente gastar mais tempo em oração, consertar o que precisa ser consertado na nossa vida. E se Deus nos falar alguma coisa que nós não queremos ouvir, sermos fortes para obedecer aquilo que Deus está falando e realmente consertar as nossas vidas, porque nessa guerra espiritual que nós estamos constantemente, precisamos ser mais fortes, né? Precisamos realmente não desistir, não desista e seja um lutador, né? Um guerreiro, uma guerreira em Cristo Jesus. Capítulo 21, Moisés fala aqui de uma expiação, né, de um sacrifício por um homicídio desconhecido, ou seja, apareceu uma pessoa morta, não sabia quem é que tinha matado, mas mesmo assim o povo podia sofrer as consequências, né, daquele sangue derramado. Então os anciãos de Israel tinham que oferecer um sacrifício e colocar diante do Senhor que eles eram inocentes, né, que o povo era inocente daquele sangue. Então vamos para o capítulo 22. Fala aqui, né, sobre o amor ao próximo, que as pessoas tinham que tratar o outro, né, como de uma forma, né, que se todo mundo tratasse o outro bem, seria bom, né, para todos, né? É aquela máxima de Jesus, fazer ao próximo aquilo que você deseja que seja feito com você, né? Aí tem sobre outras leis, né?
importantes, sobre as penas também para quem fizesse alguma coisa contra as mulheres, né? Deus estava assim, se importando com as mulheres, então se a mulher fosse forçada, né? Se a mulher fosse, no caso de que o homem quisesse, acusava, né, a mulher de ela não ser virgem, forçava a mulher, né? Tudo isso estava previsto aqui nesse capítulo para que os homens não fizessem isso com as mulheres, né? Porque se fizesse, ia haver uma consequência. O capítulo 23 fala das pessoas que não eram para estar nas assembleias santas, né? Que eram os amonitas e os moabitas. E tinham motivo, né? Porque eles eram descendentes de Ló e eles tinham se recusado, né, a ajudar o povo de Israel quando eles saíram do Egito. E também eles contrataram Balaão para fazer aquela maldição, né, contra o povo de Israel. O capítulo 24, né, fala de algumas outras coisas, algumas outras leis, até mesmo sobre quando um homem se casasse com uma mulher, né, se ele desse a ela carta de repúdio, né, seria o divórcio, né, então tinha toda algumas regrinhas, né, que se ele se divorciasse daquela mulher, ela casasse com outro, ele não podia voltar a casar com aquela mulher. E boa parte do capítulo 24 fala sobre como os pobres e os estrangeiros e os órfãos deveriam ser tratados, porque Deus tinha essa preocupação, né, para que os pobres e os órfãos e as viúvas não fossem massacrados, né, no meio do povo de Israel. O capítulo 25 fala sobre a pena de açoite, sobre pesos e medidas justas, sobre também que o povo de Amaleque, né, deveria ser destruído. Por quê? Porque esse povo tinham se levantado contra Israel quando Israel estava saindo da terra do Egito. Eles fizeram ali uma traição, né, atacaram Israel na retaguarda, ou seja, nos últimos, né, que estavam na multidão, né, que estavam sem ter como se defender. O capítulo 26 fala das primícias da terra, sobre os dízimos, sobre a aliança, né, com Deus. E o capítulo 27 fala que eles tinham que gravar, né, a lei do Senhor em pedras grandes para que todos pudessem ler. E também começa a falar já das maldições, né, que eles tinham que proferir, né, a respeito de coisas gravíssimas que não podiam ser feitas, né. Capítulo 28 é aquele capítulo bastante conhecido, né, que fala, né, se ouvires a voz do Senhor, então essas bênçãos virão sobre ti. E se não deres ouvidos à voz do Senhor, virão essas maldições. Então tem uma lista aqui tremenda até o versículo 14 das bênçãos do Senhor, e depois todo o restante do capítulo fala das maldições, né? Deus estava mostrando ali para o povo que eles podiam, que tinha a parte deles, eles tinham que escolher a bênção. E a bênção era ouvir a Deus e obedecer a Deus, né? Isso não quer dizer que vamos ter uma vida perfeita, né, amados, nessa terra, porque neste mundo realmente nós temos aflições e o mundo está cheio de corrupção, né, e de pecado. Mas, com certeza, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus, temos mais bênçãos, né? Com certeza, muito mais bênçãos, e não teremos maldições, em nome de Jesus. Capítulo 29, Deus renovou a aliança com o povo, né? Ali, antes deles entrarem na Terra Prometida, já tinham se passado 40 anos. E a 29 tem aquele texto bastante importante, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então,
o que está revelado aqui é para nós e para os nossos filhos, né? Vamos então cumprir esta lei. Então vamos caminhar aqui para o capítulo final, né? Para o capítulo 34, nós já estamos no 30. Ele continua aqui no capítulo 30, né? Exortando as pessoas, exortando o povo de Israel à obediência. No versículo 15 ele fala: hoje eu tenho proposto para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Moisés estava deixando bem claro que era uma escolha. Eles poderiam escolher a vida. Nós temos que escolher a vida, né? Escolhe a vida para que vivas. Amém. Nós vamos escolher a vida. Amém? Vamos escolher a vida. Escolha Jesus, porque Jesus é a vida. Escolha a palavra de Deus, porque é a melhor coisa que você pode fazer nessa terra e para todo sempre. No capítulo 31 vem a questão aqui que Moisés nomeia Josué seu sucessor. Na realidade não foi Moisés, né, que escolheu, foi Deus que escolheu. Deus falou, olha, passe, né, avise o povo que vai ser Josué que vai te suceder. E Moisés também deixou uma ordem, né, que a lei ali de Levítico, a lei dos 10 mandamentos tinha que ser lida para todo o povo de 7 anos. Eles tinham que fazer uma grande, né, celebração e ler a lei. E Deus então passou para Josué, né, o encargo de todo aquele povo. Aquela liderança de Moisés foi passar Josué. E o capítulo 32 fala de um cântico de Moisés, muito tremendo aqui esse cântico de Moisés. Depois você lê aí, ou você que está lendo comigo, 6 meses, você leu esses dias, né? No 32:30 fala assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Então, olha, amados, só Deus pode fazer isso. Um perseguir a 1000 e 10 fazer fugir 10.000. Só Deus pode fazer isso, né? Só Deus. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. E quando Ele quer abençoar, ninguém pode impedir. E Ele ajudava ali o povo de Israel. Enquanto o povo estava obedecendo, Deus ajudava, Deus fazia coisas tremendas, né? O capítulo 33, Moisés abençoa, né, todas as tribos. Ele fala de cada tribo e abençoa cada uma das tribos. E o capítulo 34, Moisés subiu, né, ali ao monte Nebo, viu a terra prometida e ali mesmo ele morreu. Moisés morreu, o povo o chorou, né, fez o luto e foi enterrado em algum lugar que não se sabia, não foi divulgado, onde Moisés foi enterrado. No versículo 34:10, fala assim: nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Glória a Deus, glória a Deus. Muito tremenda essa história aqui. Moisés teve um ministério de 40 anos de preparo, né, no deserto, e de 40 anos estando com o povo de Israel no deserto. Foi um ministério difícil, mas foi um ministério que também valeu a pena. Então, servir a Deus vale a pena. Mesmo que alguma coisa Deus nos diga algum não, né? Mas vale a pena servir ao Senhor. Olha, amados, quando Deus nos diz algum não, com certeza você pode avaliar quantos sims Deus já nos disse. Quantos sims Deus já te disse. Quantos sims Deus já me disse. E de vez em quando Deus diz algum não, né? Mas Deus é tremendo e Ele tem todo o poder e toda a liberdade para nos dizer sim ou para nos dizer não. Mas quando Ele nos diz não, mesmo assim, nós temos muitos sims, né, a serem lembrados
e podemos glorificar a Deus em muitas coisas. E se Deus nos disser não em alguma coisa, Ele trará, né, o consolo. Eu creio que Moisés não morreu triste. Eu creio que Moisés não morreu deprimido, não. Moisés tinha tanta comunhão com Deus que ele sabia que tudo que ele tinha vivido tinha valido a pena. Então, um abraço para vocês. Hoje eu vou começar Josué, né? E se você está um pouco atrasado, não desista, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Você pode tirar 1 ou 2 dias aí, ler bastante, várias horas, que você consegue colocar em dia. Deus abençoe sua vida e que Deus nos ajude a ler a palavra dele. Amém? E o Espírito Santo está contigo para te ajudar. Amém. Um abração.